Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 552 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que da Angola só conhecia a galinha que grita "tô fraco". Gente, é real, viu? Quando você digita no Google que você quer pesquisar mais sobre Angola, a galinha da Angola tá ali, terceiro e quarto lugar. A gente vai descobrir hoje se essa galinha é realmente da Angola. É verdade. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Marinela. E olha só, Marinela, eu consigo juntar 2 países em uma música só. La mano arriba, cintura solta, da meia vuelta, dança kuduro. Olha, gente, descobri hoje que o kuduro é da Angola. Hoje. E que país você juntou com essa? Oh, meu Deus, eu cantei tão mal espanhol assim. É, porque o latino cantava em português essa música. Mas eu não cantei a música do latino. Você juntou 3 países agora. Brasil, verdade. Tinha que misturar o latino aí Espanha também, né? E Angola. Olá, eu sou a Marinela, estou aqui com a minha compatriota, Flora Ngunga. Olá, eu sou a Flora e hoje eu estou aqui com o dono do Irmãos.com, CEO do Irmãos.com, Paulinho. Mas já tô colonizando Irmãos.com, daqui a pouco vai ser meu, viu? Vamos falar disso mesmo hoje? Nós estamos aqui, gente, com uma nova ideia. Porque nós nos demos conta de que conhecemos muito pouco de outros países que falam português. Oh, mas Angola fala português? Pois é. E o que a gente conhece muitas vezes é só de brasileiros que foram pra lá e contaram suas histórias. Mas se essas pessoas falam português, por que não chamá-las pra cá, pro podcast, pra contarem essas histórias e falarem um pouco de seus países também? Aí a gente teve a ideia, vamos começar com a Flora. E a gente falou, Flora, chama alguma amiga, parente aqui por episódio pra gente conversar e conhecer um pouquinho melhor. E a Flora chamou a Marinela e a gente vai conversar aqui hoje sobre a realidade de Angola pelas palavras de 2 angolanas. Olha que legal. E elas sabem falar português, a gente vai conversar com elas aqui nesse podcast Irmãos.com. E aí, meninas? As pessoas fora da Angola ainda estranham quando descobrem que vocês falam português tão bem? Realmente isso é uma coisa que acontece direto comigo e com o meu parte dos angolanos fora do país, principalmente no Brasil. Porque o que acontece? Quando eu vou apanhar um táxi, alguma coisa assim, e as pessoas perguntam, você é daqui, não, né? Eu falo, não. Você é de onde? Eu falo, sou de Angola. Angola é na África, né? Eu falo, sim, é na África. E lá também é português? Primeiro ponto, eu tô falando português. É português? Eu disse, sim, é português porque Angola faz parte dos Palopes. Você conhece os Palopes? Ah, Palopes. E Brasil também faz parte dos Palopes. Você conhece? Ah, sim, eu disse, lá se fala português, porque Angola também é um país que foi colonizado por portugueses, né? Da mesma forma que o Brasil também foi colonizado por portugueses. Então, ficou predominante a língua que todo mundo fala, o português. Então, eu falo português. Ah, que legal já. E o pessoal fica assim espantado, mas acontece direto. Eles sempre perguntam, nossa, mas você fala português tão bem! Desde pequenininha. E é muito engraçado porque, por exemplo, eu falo inglês. E aí, sempre que alguém descobre que eu falo inglês, eles falam, ela fala porque ela nasceu em Angola. Eu falo assim, essa não é a língua oficial de Angola. E você aprendeu onde, então? Aqui no Brasil. As pessoas, eu acho que elas sabem da existência de Angola. Eu acho que tinha um personagem, acho que no Zorra Total, que era o angolano. Não sei se vocês se lembram desse personagem. Era um personagem no Zorra Total, que era o angolano. E aí, então, eles sabem que tem na cabeça que existe Angola. Só que eles não sabem exatamente o que seria Angola, né? Então, existem várias concepções ou julgamentos que ele já tem de Angola, porque também eu acho que muitos anos atrás, o Netinho tinha um programa e ele ia muito pra Angola. Ele é muito famoso lá. Muito em Angola. Netinho é aquele pagodeiro, né? Sim. Sim, sei. Um programa. Eu lembro que ele ia pra ajudar famílias carentes. Então, pro brasileiro que consumia somente isso, ele falava assim, Angola é isso. É um lugar onde você vai pra levar arroz, né? É um lugar onde você vai pra ajudar as crianças carentes. Então, desde que eu cheguei no Brasil, assim, as pessoas, elas realmente fazem esse tipo de pergunta. Perguntam principalmente da língua, perguntam se tem carro, perguntam se tem sorvete, porque no imaginário do brasileiro, Angola
Angola é a selva, né? É a selva. É algo como que precisa ser descoberto, que não tem assim, é algo... Pô, em Angola tem animal? E Angola, como é que veste lá? Como é que é? E é engraçado que a gente faça isso com os brasileiros no resto do mundo também. O mundo acha que o Brasil é selva. Meu amor, não precisa ir pra outro lugar, não. Dentro do Brasil. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E todas as vezes que eu ia pra São Paulo visitar meus primos, perguntavam se eu já tinha andado de escada rolante, se eu sabia o que era um elevador, se eu comia jogando bife pras onças pela janela, sabe? Se tinha aeroporto em Campo Grande. E assim, e eram perguntas sérias mesmo, sabe? Era muito séria. Eu lembro, quase apanhei do meu pai, né? Porque eu cheguei no Brasil, aí eu fui pra escola pequena e tal. E aí todo mundo ficava maravilhado, porque quando eu cheguei, eu ainda tinha sotaque, eu cheguei pequena e tal. E aí eu falhava assim pras professoras que lá, porque eles me perguntaram, lá em Angola tinha carro? E eu falava, não tem carro, a gente anda em cima do elefante. E as professoras acreditavam mesmo. Eu falava que a gente escorregava no pescoço da girafa, que não tinha cachorro, que a gente tinha leão. Então eles falavam, nossa, isso é muito maravilhoso. E aí eu lembro que na reunião dos pais, um dia um dos professores falaram com meu pai e falaram, nossa, que legal que vocês andam no pescoço da girafa, né? E aí meu pai quase me bateu. Ele falou assim, você não pode falar isso. E eu lembro que na época tinha algum personagem no Brasil que falava assim, ó, pergunta idiota, tolerância zero. E eu falava assim... Sim, escolinha do professor Raimundo. Não, pai, é porque pergunta idiota, tolerância zero. Eles ficam me perguntando um tanto de idiotices. E eles realmente acreditavam. Surpreendente é isso, acreditar. Eles acreditavam. Então, quando eu viajei, a última viagem que eu fiz pra Angola, eu postei foto no carro, sabe? Por exemplo, um dia me perguntaram, mas como você veio pro Brasil? Eu falei assim, vim nadando. Lá você usava roupa, né? Isso foi uma amiga, ela me perguntou com muita inocência, como é que eu me acostumei a usar roupa? Eu falei assim pra ela, foi muito difícil. Foi difícil demais. Eu cheguei no aeroporto, por exemplo, quando eu volto pra Angola e eu chego no aeroporto, eu já tiro a roupa, eu falo, cheguei em casa, me sinto em casa. Eu fiz isso pra caçoar a minha amiga, né? E eu lembro que ela fez essa pergunta quando tinham vários angolanos almoçando na minha casa, e eu brinquei, falei assim, realmente, ter que usar roupa, eu não entendo por que o brasileiro gosta de usar roupa, né? Então, pra você ver a visão que o brasileiro acaba tendo de Angola, porque são coisas absurdas. O quê? Andar de elefante porque não tem carro, domar leão porque não tem cachorro? Não, é uma coisa louca. Mas tem a ver com o jeito que as informações chegaram e ainda chegam pra... Hoje, assim, hoje a gente tem muito mais condições de pesquisar informações. Mas mesmo pesquisando Ana Maria é muito Braga, limitado. bota o negócio lá errado. Teve essa situação aí, né? Recentemente, uma participante do Big Brother Brasil, de origem angolana, foi eliminada do programa e no dia seguinte foi lá na Ana Maria Braga, né? Se resume, porque a Ana Maria Braga, quando ela apresentou a Tina, gente, a Tina é de Angola, um país muito rico em petróleo, em recursos minerais, e enquanto ela narrava isso, aparecia guerra, bombas, brigas, lutas. Eu falei assim, por que não mostrar as riquezas naturais? Se ela está falando sobre riquezas naturais, só tragédias. A cara da Tina ficou assim, meu Deus. Mas o acesso que a gente teve às informações, né, nas últimas décadas foi muito limitado. É o que chegava pela TV mesmo, ou se você tivesse acesso a livros, e mesmo assim, muito limitado. Mas é que tem um negócio também. Culpa dos Estados Unidos. Vamos botar sempre culpa dos Estados Unidos. Hoje, esse programa é totalmente decolonial. Vamos lá. Estamos aqui brasileiros e angolanos. Nesse caso, não vou botar culpa nem nos portugueses. Vai ser nos americanos. É porque tem muito filme, muita série, muita coisa que passa, que quando retrata Angola, eu vou falar da África em geral, porque também tem essa, né? O pessoal, assim, acha que a África é tudo igual e o continente é gigantesco, gente. É gigantesco a África. 55 países. Tem gente que diz que é 54, mas 55 culturas diferentes, entende? É demais. Então. E a visão que a gente tem, em geral, da África é simplesmente um grande safari, né? Em que você está no meio dos animais e vendo o pôr do sol do Rei Leão e interagindo daquela maneira, né? É o que chega pra gente mesmo. Sim, e muita miséria. Eu lembro muito dos anos 90, né? Somália, a imagem da criança desnutrida, aquela foto do corvo que tá esperando a criança, sabe? É uma realidade, mas do mesmo jeito que a gente muitas vezes reclama do Brasil de que todo filme que é feito sobre o Brasil vai falar sobre as mesmas coisas, vai falar que também é uma realidade, mas não é só isso, né? A gente tem muito mais coisas, assim como Angola vai ter muito mais coisas, a gente quer descobrir essas muito mais coisas que a gente tem na Angola também. E eu lembro de um filme que eu gostava muito, muito mesmo, assim, tanto que eu não gosto de rosa, mas às quarta-feiras eu usava rosa por causa do filme. Que é? E aí, Paulinho, você tem que assistir
assistir um filme comigo pra pegar referência. Ah. Que é Meninas Malvadas. Tá. Não, Que é eu um tava filme- imaginando que era algum filme da África. Mas vamos lá. Não. E esse filme das Meninas Malvadas, a menina, que é a Lindsay Lohan, ela morava na África, eu não lembro se fala qual que é o lugar da África. Ela chega na escola e é a primeira vez que ela vai estudar num colégio na vida, porque ela faz homeschooling em casa. E meio que dá pra entender, parece que no lugar onde ela morava não tinha escola, só que daí todo mundo fica, nossa, na África não tinha escola. Uhum. E aí ela chega na escola dela, no high school, pra ter aula, e era esse imaginário que todo mundo tinha, sabe? E ela também fez igual a Flora. Ela confirmava tudo, descia no pescoço da girafa, andava, dava carne pros leões, e estudava em casa porque não existia escola lá e tal, sabe? Então meio que foi construído isso também. E mais um monte de outros filmes, né, que a gente pode citar aí. Sempre essa mesma visão, e é essa fotografia da África como um todo. Ah, é o Wesley Snipes ou o Ed Murphy, que ele é o príncipe? Príncipe de Nova York, sim. Que é de Zamunda também, o príncipe de Zamunda. Ou o imaginário do brasileiro. Que é o 56º país da África, né? Zamunda. que Zamunda. não foi contado por você. E aí, até pra situar o pessoal aqui que tá ouvindo a gente, a Angola, que é especificamente sobre o que a gente tá falando desse programa, você pega Pernambuco assim, ó, e faz uma linha reta assim na régua, é ali que ela tá. Encaixa direitinho ali, Sergipe, mas o duro é que tem brasileiro que não sabe nem onde fica o Sergipe, né, amor? É verdade. Como que eu vou fazer a linha se eu não sei onde fica? Vai conhecer primeiro, né, o país, aí você traça uma linha e conhece lá o país vizinho. A Angola é um país tropical também, né? Tem um clima até muito parecido com o Brasil, né? Muito. Bastante. Por exemplo, Luanda é quente como o Rio de Janeiro. O carioca vai se sentir bem em Luanda, porque eu acho muito, muito quente. Mas a província na qual eu nasci no Huambo, no Planalto Central. Então já é um clima assim mais gostosinho, assim. Chega um friozinho e tal. Eu moro aqui no Brasil, moro em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte tá mudando muito, mas, sei lá, 10 anos atrás era friozinho, tinha um clima gostoso, porque tá muito quente ultimamente. E eu sempre falava, nossa, Belo Horizonte parece um pouco com o Huambo, assim, sabe? Chove um pouquinho aqui, faz um friozinho aqui, né? Mas é bastante parecido. Você não é como, eu vou viajar para os Estados Unidos, eu tenho que mudar o meu guarda-roupa. Vou viajar pro Canadá. Não, se você vai viajar pra Angola, você mora no Brasil, leva as roupas que você já tem, não vai ter uma mudança brusca, porque você vai encontrar, né, as estações parecidas e tal. E aí, é assim. Chega a fazer um friozinho também? Depende da região. Por exemplo, no Huambo, que é a cidade onde eu nasci, faz frio. Uhum. Eu não como Curitiba, né? Não nesse nível, mas faz um mas frio. no Bangu faz mais. É, no sul. Quando você vai descendo assim pro sul de Angola, faz um friozinho gostoso. Agora, a capital de Angola, misericórdia, é Rio de Janeiro, porque eu não sou louca. Você mora em Luanda, né, Marinela? Eu moro em Luanda e tem dias que você fala assim, meu Deus, não aguento. É muito quente, é muito quente. É, sem ar-condicionado lá eu não consigo. Angola tem ar-condicionado, gente. Mas o bom de Luanda é que se você tá com calor, é só pular no mar, né? Não é? Eu lembro que um dia eu estava em Luanda e eu fui visitar uma ilha, que é a Ilha do Mussulo, uma ilha bastante famosa lá na capital, e aí eu tava numa lancha, assim, e eu tirei a foto e postei no Instagram. Pra quê? Eu acho que nesse dia eu recebi 5 milhões de comentários. Flora, onde você tá? Eu falei assim, tô em Angola. Meu Deus, mas que coisa chique. Aí falaram assim pra mim, você é princesa em Angola? Eu falei assim, quê? Perguntaram, não é possível, você é princesa em Angola, só pode ser. Você tava numa lancha em Angola, a pessoa ficou assim, toda assim, eu falei assim, mas então quer dizer que no Brasil, quem vai numa lancha é príncipe também, né? Esse tipo de comentário, pra mim, é carregado de vários outros pensamentos, pelo menos eu penso assim, pra uma pessoa chegar a me perguntar isso, porque ela pensa, não, ela tá em Angola, que já é um país pobre, mas aí tá numa lancha, então realmente ela tem que ser princesa, assim, porque os angolanos são pobres. Tem que então... ser top do top, né? Você falou agora, me doeu um bocado, porque assim, como se caracteriza um país pobre? Eu particularmente não acho Angola um país pobre. É um país que tem má gestão. Tem má gestão, é um país, mas é um país que é muito raro, pobreza, assim, fome. Então, se for mais para o Cunene, que é uma das províncias de Angola, que tem muita seca. Pobreza, a gente começa a analisar a pobreza quando as pessoas não têm muito acesso à alimentação. Eu acho que se a gente pensar, no geral, Angola é um país rico, porque a gente vai pensar, é um país, se a gente for pensar, meio virgem, assim, né? Porque a gente ficou muito tempo em guerra, e aí é um país que ainda tem muita coisa para explorar. Então é um país com muitos recursos, muita água, muitos recursos minerais, petróleo, diamante. Terra boa, que pega quase tudo. Exatamente. Então, se a gente for pensar, realmente é um país que, tirando a corrupção, porque a corrupção e a má gestão impede que o angolano consiga realmente
fazer dinheiro nessa terra que dá muito, que mana leite e mel, né? É difícil. É aquela passagem, uma terra que mana leite e mel. É Angola. É uma terra muito que rica. mana leite e mel é Angola. Só que, quando a gente vai pensar como a mídia representa Angola, aí é muito complicado, porque, por exemplo, vamos pensar uma celebridade que vai pra Angola. Ela vai, sei lá, vai ser recebida num projeto de crianças órfãs que estão numa região onde tem falta de recursos. Porque um país corrupto, ele é desigual, né? Os recursos não estão realmente divididos de uma forma justa, proporcional. E aí as pessoas vêm e elas me veem, Flora, nossa, quantas vezes eu tava, sei lá, na igreja, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Flora, nossa, eu tô muito triste, eu tô chorando por você, porque eu vi a sua família lá. E aí eu falei assim, vi uma família onde? Eu vi na TV, e eu vi, nossa, que bom que você conseguiu vir pro Brasil, né? Então, isso forma a imaginação das pessoas, que elas pensam, olha, a família da Flora lá em Angola, com certeza deve ser vizinho dessa criança aí que foi mostrada pela celebridade gospel que foi lá fazer um trabalho voluntário. Solidário. Mas quando eu digo isso, não tô falando assim que não existem crianças necessitadas, não existem... Porque eu acabei de falar, é um país muito corrupto. A distribuição de renda é muito desigual. Existem pessoas que têm muito dinheiro lá em Angola e existem pessoas que têm pouco dinheiro, que têm pouco acesso, né? Então as pessoas, elas, no coração delas, elas pensam, não, aquilo é Angola e pronto, tá todo mundo sem dinheiro, tá todo mundo... Por exemplo, o angolano, isso já é uma característica, assim, que eu acho, assim, sabe? Eu sei que eu sou... O angolano, ele é muito nítido, ele é muito exibido. Então ele gosta de andar em grandes carros. Então, quando alguém vira e fala assim, poxa, Flora, tem um Santa Fé na casa do seu pai? Meu Deus, então vocês são muito ricos. Não é porque o angolano é exibido mesmo. E aí eles acham, poxa, vai ter um Santa Fé em Angola? Mas como assim? Eles esperavam... Eu fico pensando, você esperava que tivesse que tipo de carro lá, né? Porque, de uma certa forma, Angola não produz carros, são carros importados, né? Então a gente vai, sei lá, vai num Dubai e compra um carro e é o carro que eles gostam e o povo fala assim, mano, não é possível que tenha um carro desse em Angola. Então são tantas análises que o brasileiro que nunca teve contato, e com preconceito mesmo que eles fazem, porque eles acabam fazendo o que a gente entende um metonímia, assim, sabe? Eles pegam um pedaço e já acham que esse pedaço representa a Angola toda, que aí tem essa quebra, é complicada. E sem falar como eles acham que Angola é África, né? Então, tipo, todo preto que não é brasileiro é da África, ele é do mesmo país, né? Só um exemplo que eu vou cantar. Minha mãe, ela tava aqui no Brasil, na igreja, e aí uma pessoa falou assim, olha, chegaram um povo lá do seu país, nossa, é sua família. E aí, a minha mãe chegou até lá, angolano e tal. Quando eles foram ver, eles eram haitianos, eles estavam falando francês. Nem é na África. Ué, mas o Haiti não é na África, não é o seu país, não? Tipo assim, gente, como é que eles conseguem realmente... É que ainda tem essa confusão de pensar que, talvez por existir a África do Sul, pensar que qualquer um da África é do país África, né? É um desconhecimento geográfico mesmo, né? É da África, é daquele país lá, né? Mas, gente, porque assim, tem gente que não sabe o conceito de continente mesmo, sabe? A gente sabe que a gente jogou War muito tempo na vida. Vladivostok era um gente, país... gente, quando eu pegava pra conquistar a África, nossa, era terrível, porque só São muitos territórios, né? Não, tem muito território e tem saída pra todos os lados, então todo mundo podia me atacar. Eu nunca gostava de conquistar a África por causa disso. Essa é a realidade da África. Podia me atacar da Europa, podia me atacar da Ásia, podia me atacar da América do Sul, eu não quero ser atacado. Quando eu pegava a Oceania, aí eu tava de boa, né? Ali a Oceania é muito mais difícil de chegar. Então, aí as pessoas não entendem a questão do conceito, porque o continente, ele é formado por vários países, igual a Flora falou, e países mais de 55, muito grandes, né? Países... Com suas culturas e com suas línguas. Não é todo mundo ali que fala português. Nem todo mundo foi colonizado por portugueses, né? E aí as pessoas acham que quando fala, veio da África, acho que a África é tipo Brasil, sabe assim? É um país. É, sim. Né? Então, eu tava fazendo minhas pesquisas pra tentar conhecer um pouco mais da Angola também, e eu vi que tem muita gente que tem muito dinheiro, principalmente cantores. Eu vi que tem muitos cantores que eles chamam de kudurista. É de Kuduro, né? Que foi a música que eu cantei aí na abertura. Porque o Latino, que é um cantor brasileiro, ele fez a abertura da Avenida Brasil. Não era. Era a abertura Brasil, da Avenida sim. Brasil. Ele traduziu uma música que fala dança kuduro e tal, né? E eu lembro que a minha mãe falava que essa música não tinha uma letra legal, porque falava de kuduro e essas coisas. E daí, até eu explicar que não é palavrão. Isso, mãe, é um estilo de música. Essa pausa que você fez não foi legal. Não, mas você vai entender e tal, né? Eu fiquei, gente do céu, enfim. E, gente, é tão bonitinho quando você digita no Google, sabe? Dança kuduro. E é muito legal, principalmente as crianças, né? Precisa ver como que elas veem essa dança, né? Como chega pra gente, é uma coisa popular, bonitinha, engraçada. Engraçada não, mas tem uma dança, né? Cultural por trás e tal. Principalmente as crianças,
crianças dançando, batendo assim o pé e Mas tal. Eu acho bem bonitinho. pra vocês na África, o kuduro é um orgulho ou nem tanto? Na África não, desculpa, na Angola, olha eu. O kuduro acaba sendo cultura, né? Eu vou falar assim, de cultura, dependendo de como você olha pra ela, como você enxerga, é algo bom, né? E eu falo assim, o kuduro é uma referência porque é uma dos estilos de dança e até música, que agora, porque na verdade ele primeiro começou como dança, agora também já tem música, e por isso é que temos aí os kuduristas e tudo mais. Eu acho bom, eu gosto da essência do kuduro porque é algo diferente, é algo muito... As pessoas acabam se juntando, muito... Quando você vê uma festa angolana, vai ter kuduro e as pessoas estão felizes porque é referência. É que nem aqui o samba, o pagode. Então, mas é unanimidade? Eu sempre vou tentar fazer o paralelo, né? Tem muita gente no Brasil que tem preconceito com o samba, com o pagode, com o funk. Tem gente que não admite, assim, que fica com vergonha porque fora do Brasil a gente é conhecido como o país do samba. E eu não gosto de samba, eu gosto de rock and roll, sabe? As pessoas acabam dizendo. O kuduro também tem essa? Não, a maioria dos angolanos não tem preconceito. Pelo menos eu nunca conheci ninguém que tem preconceito. E todo mundo acaba dançando um pouco, gosta de dançar. Os mais velhos. Os mais velhos, mais novos. Então é um estilo de dança e música que acaba indo dos mais velhos até os mais novos. Então não tem esse preconceito. É algo que nos junta muito. A gente se identifica muito porque é uma batida muito mais africana, estilos muito mais africanos, movimentos bem africanos, mistura muito com movimentos de danças tradicionais, é muito africano, só que com um ritmo mais acelerado e diferente. Então é uma coisa que os angolanos gostam. Numa festa angolana tem que ter kuduro, não? E no louvor da igreja dá pra dançar kuduro também? Imagina, deve ser tão da hora! O kuduro evoluiu muito, né? Já acaba sendo aquela coisa, uma coisa sempre começa bem, mas depois começa a se atualizar e às vezes acaba estragando um pouco, um outro. Mas a verdadeira essência, dá pra dar uns toques assim na igreja, dá. Isso que ela falou, isso é muito certo. Porque, por exemplo, a gente tem o kuduro, né, que agora virou ritmo, a gente tem o semba, que é mais tradicional, e a gente tem a kizomba. E se você vai vendo, vou ocupar os Estados Unidos aqui, porque parece que, eu não sei, mas eu sinto que a cultura americana, quando ela atingiu as outras culturas, ela trouxe essa sensualidade, ela trouxe uma coisa assim do sexual, do sensual, para as culturas do mundo inteiro. Então, antes que a gente olhava pra kizomba de uma forma X, hoje você vai ver um cara que canta kizomba e de repente tem um tom, parece que ele imita uma música, sei lá, do Chris Brown, e de repente a kizomba ganhou uma sensualidade. E aí, de repente, você vai ver que a kizomba virou tarraxinha, porque a kizomba virou tarraxinha depois? Não, a kizomba tem rápida e tem um pouco lenta. O semba é que é um pouco mais rápido. Sim, mas eu vejo que o povo agora não quer mais dançar kizomba, quer dançar tarraxinha, principalmente quando tem aquelas músicas. Agora já não fazem muita tarraxinha. Já não fazem. A tarraxinha era nos anos 2000. Agora em Angola é mesmo mais kizomba e semba. Que bom. E você vai pra Angola quando toca coisas que movimenta, todo mundo levanta. Kuduro, semba. Todo mundo levanta pra dançar. E realmente. E nós amamos muito nossos filhos, nós amamos o nosso estilo de música, nós gostamos muito. Nós podemos beber dos outros países da América, mas ainda assim, se tocar uma música americana e um bom semba, um bom kuduro, esquece. O nível vai ter muito mais gente na pista. Que bom, né? Do que as músicas americanas. Não, mas no ano passado eu comemorei meu aniversário, chamei os meus amigos, né? Fiz um churrasco com os meus amigos, aí eu coloquei os meus amigos pra dançarem a dança da família, que é uma dança bastante comum, não somente em Angola, mas em vários outros países do continente. E aí eu coloquei os meus amigos brasileiros pra aprender a dançar essa dança, assim, sabe? Porque é uma coisa que de uma certa forma une as pessoas. Muito. As pessoas se sentem unidas. E eu cresci dançando esse ritmo, mesmo estando em terras brasileiras. A comunidade angolana, africana, em Belo Horizonte era muito grande, tinha muita festa na minha casa. É tipo tocar Evidências no Brasil, assim. É a música que une todo mundo vai cantar. E como que eu posso pesquisar essa música aí que você falou da dança da família? É porque a dança da família é uma dança. Você pode dançar ela com várias músicas diferentes. Mas fica muito bem com o kuduro, aquele kuduro mais antigo do... Sim, é verdade. E a Toninho Amado, Vigílio Paia, são os cantores mais antigos de kuduro. É verdade. Dança-se muito bem. Nossa, é verdade. Com essa música é muito gostoso dançar a dança da família. Porque realmente você fica lembrando, nossa, aquela festa que teve lá em casa e todo mundo... Porque sabe o que é todo mundo? Meus pais, eles são bem mais velhos, eles fazem parte de uma geração
geração que é a geração de quando Portugal tava lá, falando assim, olha, tudo da cultura de vocês não vale. Não vale. Então, tipo assim, meu pai meio que, tipo, ele meio que não viveu o que, sei lá, os meus irmãos viveram, entende? Portugal vai embora. Com certeza ele Mas mesmo assim, mesmo nas festas que tinham na minha casa, meu pai, minha mãe, agora meu pai tá muito velhinho, mas tipo assim, minha mãe ainda, ela entra no meio pra dançar a dança da família com a gente. Eu velho, eu jovem, a criança, porque realmente é maravilhoso, assim, é sublime. E como é que é? Por que chama dança da família? Envolve toda a família? Envolve toda a família, todo mundo. É porque, tipo, a gente faz várias filas e, tipo, é sincronizado, porque todo mundo tem que fazer os mesmos passos, dar as mesmas rodadas, né? Então, bem, eu não sei, eu nunca precisei no Wikipedia, mas eu acredito que seja por causa disso. Todo mundo tem que fazer os mesmos passos, a perna tem que ir na mesma hora. É bonito demais, sério mesmo. Eu cresci vendo a minha família, os meus amigos dançando isso, então é lindo. Eu não sei, porque a minha relação com a música, eu vejo que a relação que o brasileiro tem com a música é muito complicada, principalmente o brasileiro crente, porque ele tem uma relação com a música que já tá muito atrelado à sensualização e não sei o quê. Então, você vai pra muitas festas aqui no Brasil, o povo senta, fica comendo coxinha e coloca uma música, o povo tem medo de dançar. Medo. Não, e o crente tem a coisa, principalmente da evangelização que veio dos países do norte, né? Estados Unidos e Inglaterra, e viram a nossa cultura como demoníaca, né? Como algo longe de Deus, porque o santo é cantar esses hinos em 4 vozes com órgão, né? Então a gente sofreu muito isso e até hoje a gente carrega esse estigma, né? E eu tenho um bom exemplo, porque isso também chegou em Angola. Nós também fomos colonizados. Mas acabar. Não é tão forte. Mas, por exemplo, eu lembro que um dia eu tava na primeira igreja batista do Ambo, lá na minha cidade, e aí tinha um grupo de crianças que foi dançar, foi fazer uma apresentação no culto, durante o culto, e era de dança. Essa igreja fica na frente da casa dos meus pais. Aí eu falei assim, acho que eu vou pegar a minha câmera. E aí eu saí do culto e encontrei um primo, um senhor já, que ele é nosso primo. E aí eu falei assim, primo, o que você tá fazendo aqui? Ela falou assim, ele fala, você acha mesmo que eu vou assistir esta coisa aqui? Essas crianças estão a dançar? Ele tava muito bravo, porque as crianças iam dançar, falando assim, isso não é Deus, né? Então a gente vê que isso é fruto da colonização. Você vê que uma pessoa, elas levam o evangelho e eles dizem, olha, tô trazendo o evangelho aqui, mas vocês têm que se comportar, vocês têm que desejar o mundo da forma como a gente deseja, assim, sabe? Então ocorreu uma alienação da cultura. E existem certas pessoas que absorveram isso e que já vão olhar pra cultura de uma forma, assim, mais europeizada, assim, sabe? Sem realmente entender que isso faz parte da nossa cultura, que a gente tem uma relação com a música, com os sons, com as melodias, diferente da, sei lá, da relação que os americanos ou europeus têm, sabe? A gente olha a música e, tipo, sério mesmo, eu não tô brincando. Eu, quando ouço um ritmo africano, ou quando eu tô em Angola e alguma coisa toca no meu corpo, alguma coisa. É uma coisa, assim, muito sublime, eu não sei explicar. Mas na igreja, vou te falar, eu vivi aqui, eu estudei aqui, a Flora sabe, 5 anos, né? E eu ia pra igreja batista. Aqui onde? Desculpa, no Brasil. Brasil. A gente esqueceu de contextualizar. A Marinela está no Brasil visitando a Flora e a família, né? Então ela tá passando um tempinho aqui e já tá quase voltando pra Angola, mas ela mora na Angola. Moro em Angola, gente. Então, eu sinto muita falta do jeito africano, do jeito angolano de adorar e de dançar, de se expressar na igreja. Eu até perguntei pro meu primo que tá cá, como você não sente falta do momento dos hinos de colheita de oferta bem africanos com batuque? Ele já sinto. Na igreja, a gente pode até consumir música brasileira, de outros países, mas quando toca música africana, de louvar, de animação na igreja africana, eu mudo. Eu sinto é sublime. E eu senti muito falta disso. Agora aqui, nesses dias que eu tô aqui, né, de férias, quando eu fui pra igreja, na hora da colheita da oferta, tem que tocar uma coisa diferente. Eu falei assim. É porque é americanizado, é totalmente americanizado. Angola seria eu um nem batuque, diria que é brasileiro. Seria um batuque, o grupo de senhoras com pano africano aí a cantar, a chocalhar. E é uma coisa nossa, que nenhuma colonização pode tirar isso. Não pode, porque é muito nosso. E é bom. E eu acho que é divino. Eu realmente acho, sempre quando eu penso em Apocalipse 7:9, que nós temos tribos e nações diferentes adorando a Deus com palmas, eu realmente penso assim de uma coisa sublime. Você pensa, por exemplo, eu lembro que tinha um cantor americano que chamava Ron Kenoly. Eu acho que ele tá vivo ainda. Gente, e eu sentia por A gente gosta muito. A gente gosta muito. E a gente sente uma falta desse estilo de música na igreja. A gente foi no show dele em São Paulo e a gente dançou muito. Eu sinto muito essa falta do estilo Ron Kenoly no culto, porque ele trouxe muito essa alegria africana pros cultos, né? A gente via... Esses dias eu tava mostrando pros meninos o Ancient of Days, que é a música mais famosa dele, e eu mostrei o show ao vivo que tem dele, ele cantando, e são aquelas americanas, assim, branquelas, né? Com aquele vestidão, aquele penteadão, assim, dançando todo no ritmo africano, assim. Eu achei tão incrível isso, sabe? É a devolução da colonização, né? É muito gostoso, porque eu cresci ouvindo muito os CDs dele,
E ele me fazia, o sentimento era de tipo, nossa, parece que eu tô chegando perto de Angola. E eu realmente imagino que no céu vai ter o Ronquenoli cantando, vai ter o Black Mambazo lá da África do Sul cantando, vai ter, por exemplo, meu pai e minha mãe, eu cresci vendo eles cantando, fazendo aquela divisão de vozes bastante angolana, dos cultos domésticos, o batuque, sabe? Até as melodias que a gente tem na Kizomba, que eu acho muito gostoso, eu imagino nisso. E também o worship também, eu imagino que Apocalipse 7:9 vai ser o worship também, vai ser, tipo, Coldplay, sei lá, também o ritmo deles. Eu acho que isso é a multiforme graça de Deus, sabe? E a gente indo embora, tipo assim, não querendo a salada de frutas, que seria uma característica da multiforme graça de Deus quando a gente fala de culturas, eu acho que é deixar de viver, sabe? Deixar de ver Deus por inteiro, assim, sabe? Porque eu acho que a gente vai compondo, a gente vai vendo Deus, né? Vendo essa composição, sabe? Essa diversidade de cores, de sons, de batuques. É realmente por isso que é algo que me emociona muito quando eu vejo, assim, algo que representa a África também, sabe? Porque eu sei que a gente ainda é muito, na nossa imaginação, até mesmo dos angolanos, ainda é muito presente essa colonização, assim, sabe? Porque eu acho que a colonização, ela gera uma cosmovisão que faz com que você experimente, você chega a experimentar o mundo de uma forma diferente. Você não consegue ver sabor, sabe, numa cultura, naquilo que é diferente, entende? Então eu acho que a gente sai perdendo, assim, sabe? Por isso que eu acho, assim, que esse mix de culturas, assim, sabe? Às vezes eu vejo no TikTok, quando eu vejo, assim, criancinhas de diferentes nacionalidades, às vezes dançando algumas músicas nigerianas, que eu sei que a Nigéria tá batendo demais no mundo todo, né? E a gente ama também os ritmos nigerianos, a gente dança também em Angola. Aí quando eu vejo, sei lá, uma menina da Suécia dançando um dombolô, dançando um kuduro, eu falo assim, gente, a gente tá perto de Apocalipse. Eu brinco, né? A gente tá perto de Apocalipse 7:9, porque a tecnologia, Deus é ciente disso. Deus, ele sabia que o TikTok ia fazer com que crianças brancas da Suécia dançassem dombolô, sabe? Então eu acho, assim, que a gente tá próximo a viver mais isso de perto, assim, sabe? A conhecer uma cultura que antes era demonizada e começar, de uma certa forma, a redimir esse olhar, assim, sabe? Eu super penso nisso, eu adoro conhecer culturas novas e adoro também apresentar a minha, porque eu tenho muito orgulho da minha cultura. O que eu sinto quando eu começo a ouvir George, que é um cantor cabo-verdiano, e eu falo assim, ai, que delícia, por que só eu tô curtindo isso? Quando eu tô ouvindo Paulo Flores, que aqui eles conhecem muito, você fala assim, isso é Angola. Isso é Angola. Isso é Angola. Muito bom. Um ritmo bom, gostoso. É muito bom. Então tem que sobe Paulo Flores aí. Eu vou ter que pesquisar, então. Paulo Flores, é pra isso aí. Pra gente ouvir um pouquinho do Paulo Flores aqui. O samba é canto de avenida, é chuva de primavera, samba é morte, samba é vida. O samba é meu choro dolente, olhar nossa vida de frente. Samba é suor, samba é gente. Gente, eu fiz uma breve pesquisa, assim, sobre algumas curiosidades da Angola. E aí eu tava com os meus filhos, né, pesquisando e entendendo um pouco mais sobre a história. E meu filho mais velho, que é apaixonado por história, ele falou assim, nossa, mamãe, até 2000 a Angola foi ocupada. 2002 foi o fim da... Vocês confirmam aí, né, mas a independência, né, oficial, assim, o grito da independência de Angola foi em 1975, mas que começou uma guerra civil que durou até 2002. Então é coisa de 20 anos atrás, né? É muito recente, então é muito recente. É mesmo essa data mesmo, até 2002. É, porque o que acontece? Se a gente for dividir numa linha do tempo, a gente tem a ditadura lá de Salazar, né, de Portugal, sendo expulso mais ou menos em 1975, aí tem a Guerra de Independência. Só que a Guerra de Independência tinha todos os interesses por detrás disso. É sempre assim, né? Então tá, a gente pensa, nossa, estamos livres, expulsamos Salazar, os portugueses que exploravam a gente, né? Só que o que acontece? Aí entra só
sobe Agostinho Neto, mas sempre quando sobe alguém no partido, não sobe ele sozinho, sobe pessoas que estão por detrás, sobe interesses, né? E aí acabou se dividindo entre a UNITA e o MPLA. Quem é que vai pegar o poder? O MPLA ou a UNITA? Que partido? Então, mas o que é absurdo e que pra mim, assim, é muito difícil de entender, e eu acho que pra vocês também, é que teoricamente os dois estão pela libertação da Angola. Tipo, são frentes libertadoras da Angola, são gente que querem a independência da Angola. Então, a impressão que eu tenho é que é todo mundo família brigando contra família, sabe? Em vez de se unir, reconstruir e tal. Só que, por exemplo, a UNITA, ela era sponsored pelos Estados Unidos, ela era Patrocinada. e o MPLA pela Rússia. Então, tipo assim, não é só a independência da família toda, não. Ela já estava dividida, né? Então, tipo assim, tinha os Estados Unidos de um lado e a Rússia de outro lado. Só que o que acontece? A guerra entre esses dois partidos, e aí, por detrás da guerra... Porque, tipo assim, poxa, nós éramos colonizados. Quem que vai fornecer MiGs pra gente? Quem que vai fornecer armas, bombas? Alguém precisa fornecer, e não é Portugal, né? Então, você vê que a Rússia de um lado e você vê os Estados Unidos de um lado. E essa guerra pelo poder, ela durou até 2002. É muito recente. E só durou porque Savimbi foi morto. Tipo assim, quer dizer, só acabou porque Savimbi, que era o líder da UNITA, morreu. Porque senão a gente tava lá até hoje, entende? Mas também eles perceberam assim, nossa, o bom mesmo é roubar o povo. Ficar jogando bomba não é tão interessante, né? Ai, Flor, essa parte foi boa. Mas então... Mas eu acho que isso é muito do ser humano, né? Ó, estamos livres e agora quem vai ficar com o poder? Não houve aí uma conversa amigável e, pô, nosso povo já sofreu. Vamos agora... Aquela ganância do homem, né? Tudo, não, eu quero ficar com o controle todo. Não, fica... E aconteceu o que aconteceu e vivemos esses anos duros. Eu lembro muito bem o dia que aconteceu isso, quando anunciaram que o líder do outro partido tinha morrido. Era muito... Acho que eu tava ainda pequena. E nesse dia minha mãe... Ninguém sabe o que está acontecendo aqui. No dia seguinte houve a notícia no jornal que ele estava morto, que agora depois chegou aí um acordo e estávamos livres da guerra civil e tudo, mas ainda se sentia a tensão nas pessoas, o medo. Luanda não tanto, né? Porque nessa época eu estava em Luanda, os ataques não eram muito lá. Mas onde eu nasci, no Ambo. No Ambo, mas as outras províncias. Mas a gente viveu essa fase de alguma forma. Eu não senti tanto, porque eu estava na capital e a capital não tinha muitos conflitos, mas as outras pessoas, as outras províncias sentiram mais, jovens da minha idade naquela época, sentiam o medo. Eu não senti tanto, graças a Deus, não vi. E a sua família foi pra capital por conta da guerra? Na verdade, não. Minha família foi pra capital porque o meu avô era missionário e ele andava muito por Angola e chegou um momento em que ele teve que ir pra capital. Meu pai foi. Então, a família toda... Nunca tenho família na minha terra natal, mas acabamos indo pra lá por causa de toda a linhagem do meu avô ter sido um homem missionário. Então, ele foi pra lá porque Deus lhe mandou ir pra lá. Então, nós também fomos. Parte da família foi. Entendi. E depois do fim dessa guerra civil, se nota um desenvolvimento mais rápido, assim, de Angola? Esses últimos 20 anos foram anos de desenvolvimento maior comparado com os anos anteriores? Tem uma divisão. Porque acontece, depois que matam o Jonas Savimbi, aí da morte e 10 anos pra frente, Angola foi um dos países que mais cresceu no continente. Mas cresceu muito, fez dinheiro demais, né? Tanto que eu tive um irmão que foi pra lá, eu tenho que voltar pra lá, porque senão são os estrangeiros que vão fazer dinheiro e nós não. Então cresceu muito, não é pouco não. Principalmente pelas reservas de minerais e petróleo, né? Cresceu muito, mas é o problema, a má gestão. Cresceu muito, só que eles estavam investindo no quê? No petróleo, né? Só que teve crise do petróleo depois de 2010. Eu falo, é uma distribuição e organização econômica do país que não ajudou o contexto atual, porque tinha muito mais coisas, se fosse a gente trabalhasse nisso naquela época, a gente não ia quebrar. Hoje a gente não ia quebrar do jeito que a gente quebrou. A gente viveu muito tempo de uma coisa e chegou uma época que aquilo desvalorizou, então quebra toda uma economia. Então foi isso que desestabilizou, mas hoje a gente já está investindo em outros, agropecuária, principalmente a pecuária. Agora a gente está mais lento, mas agora a gente está tentando, você vê o país ir para esse lado, diversificar dessa forma, porque já erraram no passado, não vamos errar daqui para frente, vamos tentar consertar. Então, a Marinela, ela mora em Angola, né? Eu tô no
Brasil. Então ela vai ser mais positiva do que eu, né? E eu penso assim, que o Angola tem um potencial, tipo assim, grande. Mas como a minha família já passou por várias situações no qual ela foi lá investir, e aí não deu certo por causa de corrupção, por causa disso e disso, eu fico assim, caramba, difícil sonhar nesse país. Eu ainda acho, assim, que vai demorar, assim, para o país florescer, porque tem muitas burocracias que eles colocam só para benefício próprio, assim, sabe? É muito difícil. É a parte do podcast que a gente começa a falar assim, ai, meu Deus, eu acho que é um país muito complicado, viu? Angola. Eu tenho um pensamento diferente da Flora, porque assim, eu sou angolana, vivo em Angola e vejo... Eu também sou angolana, só não vivo lá. Ela não vive, eu vivo lá. E o podcast tem isso da gente ter ideias diferentes e poder compartilhar. Eu já tô lá trabalhando há 7 anos, e dos 7 anos pra cá, tinha coisas que não estavam boas, que hoje a gente vê que tá boa, é uma coisa que eu falo sempre. Tem coisas lá que melhoraram, sim, tá? Tem coisas que quebraram, mas é visível algumas coisas, algumas melhorias no país. E quando eu falo de desenvolvimento econômico e das pessoas poderem ir lá e se organizar e estruturar e fazer alguma coisa, tem gente que dá muito bem, Flora. Tem gente que dá muito bem e tem gente que não dá muito bem, porque assim, quando você vê um empecilho, você fala, eu vou parar. O país não vai melhorar mesmo, eu vou parar e não vai mais. Mas tem gente que fala, não vou parar. É bom que ela é empresária lá em Angola, né? Então, tipo assim, ela tá falando do ponto de vista de quem tá tentando empreender. Porque os meus irmãos já não querem mais saber de tanto chorar. E conheço pessoas, e tenho gente da família que tá tentando empreender, mas não para. Eu tenho orgulho de dizer hoje que eu tenho 2 funcionárias e parte das minhas funcionárias, da minha funcionária, consegue pagar a faculdade com o meu empreendimento. Então, se mais gente não vê isso como empecilho, o país vai pra frente. Vai ser difícil ver, mas se você desiste, qualquer país, né, que sofreu uma guerra, para desenvolver vai ser lento. O que tem é que ter pessoas que não desistem, que vão desistir logo no primeiro, por mais duro que seja, mas seja persistente, e você vai ver aí, e é o que muitos jovens hoje em dia estão a fazer, é empreender. Pouco, é pequeno, mas empreende, e isso vai melhorar o crescimento do país de alguma forma. Eu penso assim. Amém. Amém. E qual que é a sua área de empreendimento lá, Marinela? Eu tô na área de estilo e imagem, roupas, que é uma coisa que o angolano é muito estiloso, todo mundo sabe, né? O brasileiro sabe que o angolano é estiloso. Exibido, né? Não, exibido não, é estiloso. Não, é estiloso, gente, não tem como. Então eu acabo pegando isso, né? O que o angolano consome muito, porque cada angolano é mais angolano. Consomem muito de estilo, as angolanas são muito estilosas, gostam muito de variar. E eu uso isso pra fazer dinheiro, mas tenho outros projetos, né? Não só de imagem e vestuário, mas tenho outros projetos. E o rumo é essa. Tem muitos jovens com o mesmo pensamento que o meu, e eu tenho certeza que mais uns anos a Angola vai estar, não top, mas alguma coisa vai melhorar. Eu acredito nisso. Amém, é a minha economia oração. vai melhorar de alguma forma. Que E legal. uma coisa que eu vi, que eu não sei se também é verdade com relação à economia, é que Luanda é um dos lugares mais caros que tem pra viver. Inclusive eu vi, eu falei, não é possível, vou ter que perguntar pras meninas no programa. Uma pizza super simples assim, de queijo, $25. Eu fiquei, como É muito caro. assim? É muito caro. É muito caro, realmente. Mas eu acho que o contexto eu trabalho em área econômica e finanças, o contexto é que faz as coisas encarecer. Se você não produz muita coisa, você vai importar muito com impostos altos. Logo, quando você vai tornar isso um produto final, vai ficar caro. É o que acontece. Por isso é que é um país muito caro. Não, eu lembro, tipo assim, eu saindo com a minha prima... Uma província, eu falei país, uma província, Luanda, uma província muito cara. Eu lembro, eu saindo com a minha prima, eu falei assim, vamos sair? Vamos. Aí eu falei assim, pedi pro meu irmão, falei assim, me dá um dinheiro pra sair. Ele contando lá os dólares, aí quando a gente foi pra... Dólar ou kwanza? Eu não sei se estava com kwanza ou Eu dólar. estava com kwanza, porque usar dólar assim já não se usa. Dólar. Eu acho que ele me deu dólares. Mas enfim, a gente pegou um táxi lá e a gente foi pra ilha tentar comer. E sério mesmo, a gente, sei lá, eu acho que a gente jantou não sei se é uma massa e tinha dado, sei lá, mais ou menos $70 a massa. Uau. Aí minha prima falou assim, vamos tomar uns drinks. Aí tipo assim, já tinha passado de $100. Aí eu falei assim, misericórdia, não tem condição, né? Uma noite. Quantas pessoas? Eu e minha prima. Sério mesmo, aí a gente vamos juntar o dinheiro aqui e tal, né? Sério mesmo, deu mais de $100, assim, sabe? Mais $100. Então, por exemplo, não sei na época, sei lá, o dólar tava 3, mas, por exemplo, se fosse hoje, multiplicava por 5 pra dar no real, né? Imagina R$500 pra um dia comer na ilha e ir num restaurante. É realmente muito... É caro. É muito caro. Ô Marinela, agora assim, pra desmistificar, né? Como é a vida de uma jovem angolana na capital do país? Além, né, de escorregar no pescoço da girafa e fazer os
transportes por elefante e tal. Como que é o seu dia a dia, assim? O que é igual e o que é diferente de uma jovem brasileira, por exemplo? Eu diria o acesso à locomoção em si. É muito difícil a locomoção no meu país e acaba sendo exaustivo. Então, o dia é muito corrido, mas a gente tem o estresse que a gente tem mais é no trânsito, porque é muito corrido, é muito estressante. E você não vê, você assusta já meio-dia já. Você já que falou meio-dia lá, nós usamos 12 horas. 12 horas já. Então, para uma jovem, e o tempo para nós é crucial, né? Então, a locomoção lá é um dos fatores muito frustrantes da maior parte dos jovens, e a condição em si do país, nas partes menos rodoviárias e tudo, é muito estressante. Por exemplo, é muito distante, tudo é muito distante. Da capital, dependendo de onde você está, é muito distante. Você se locomover. Por causa do transporte, assim, por exemplo, aqui, vamos sair de um sítio para o outro, você pode levar 10 minutos. Em Angola, dependendo de onde você estiver, Luanda principalmente, vou falar de Luanda aqui onde eu vivo. 2 horas também. 30, 40 minutos, entende? Você já foi pra São Paulo, Marinela? Eu sei como é que é São Paulo, mas assim, São Paulo é enorme. E Luanda não é tão grande assim pra ser tão difícil, entende? Entendi. Então, uma jovem trabalhadora, um jovem, você passa muito, você estressa muito e fica muito irritado só pra se deslocar. Mas o transporte é muito ruim. O transporte de Angola, por exemplo, porque é uma coisa que a gente tem que bater palma aqui, apesar de ter o que reclamar. A ter coisas que eu reclamo aqui, mas o transporte de ônibus, por exemplo, aqui em BH é muito bom. Tipo assim, realmente, melhor é o de São Paulo, porque eles têm metrô, o metrô é muito bom deles. Mas lá não tem. Então, por exemplo, quando eu vou pra Angola, eu fico dependente dos meus irmãos me levarem, sabe? Ou você vai pegar um táxi, ou os meus irmãos vão ter que levar. Então, tipo assim... Fala candongueiro, que é o termo mais antigo que a gente usa. Fala candongueiro. O que, o táxi? Pois é, lá tem os candongueiros. Quando eu vou pra lá, não costumo pegar, mas eu fico realmente dependente dos meus irmãos. É que a Flora lá, ela é chique. Mentira. É chique, não anda de candongueiro. Candongueira é tipo Uber? Ou táxi? É pior. É tipo a van. Lembra que na... Tipo a van. Não, lembra A que... lotação. Lotação. São Paulo é lotação. Há muito tempo atrás, aqui no Brasil, tinha perua, mas depois foi proibido. Chamavam de perua, de... Eu não sei. Não, em São Paulo São tem Paulo lotação. Acho que é proibido, mas tem. Eu não tenho certeza. Não, acho que tem os regulamentados, sim. Não sei se é regulamentado, não, mas Enfim. tem. Em São Paulo tem. Faz tempo que a gente saiu de Pertinho lá. do Jabaquara, ali, a ruinha direita tem. O pessoal conhece os esquemas das lotações. Mas como é que você se diverte? Eu acho que ele quer saber como é que você se diverte lá em Angola, como uma jovem. Tem muita coisa. Hoje em dia, eu falo assim, eu não tenho muito tempo pra me divertir, porque eu trabalho mais do que passo tempo me divertindo. Então, mas eu trabalho, eu faço academia, que lá é ginásio, que você fala academia, vamos falar, você é brasileira, lá é ginásio, falamos mais ginásio. Como jovem, hoje em dia os jovens têm muita coisa pra se divertir, mais que anos atrás, né? Hoje em dia tem shopping, gente, tem shopping em Angola, tem shopping. Em Luanda, em Luanda não tem. Eu acho que no momento só a capital é que tem muitos shoppings, né? Sim. Tem shopping, tem restaurante, tem paintball, tem karting, tem essas coisinhas, então tem. Deus. Não, se eu sei. Chocadas. E tem mais, o tempo é mais calor, então as pessoas vão muito pra praia, ficar de frente à praia, então tem muita E coisa. eles vão dançar, gostam de dançar? Na praia, o que mais tem é gente dançando. Que delícia. E os esportes? Que esportes se pratica na praia? Futebol de praia e vôlei mesmo. E surf? Tem surf? Quase não tem. Eu acho que Porque não tem né? onda ou não tem surf mesmo? Não tem muito surf mesmo. Acho que não tem essa cultura. Não tem essa Cultura do cultura. surf. Não tem. E o futebol é forte, assim, o futebol brasileiro é bem conhecido lá? Muito, conhecido. muito bem conhecido. Lá nós de futebol somos fraquinhos, eu falo assim. É mais foram o pra Copa do Mundo umas Copas atrás, né? Eu lembro muito bem, Angola na Copa do Mundo. Estamos bons no basquetebol, handball, vôlei, handball principalmente. Estamos sempre ganhando. E basquetebol também a gente participa de muitos campeonatos internacionais. Mas o futebol é pertinho. Mas em Angola não tem um investimento no esporte como tem, por exemplo, até tem um certo investimento no Brasil e um grande investimento em países envolvidos como os Estados Unidos. Então, como não tem esse grande investimento, acaba que você não tem bons atletas, porque você vê que os grandes atletas de Angola jogam onde? Em Portugal. Sim, Não vem é? pra cá. A maioria deles vai pra Europa pra jogar. Vai Você pra vê os Europa. grandes... Tem alguns angolanos, tem um angolano, tem 3 ou 4 angolanos que estão em boas, mas também tiveram mesmo que sair. Porque eles alguns estão aqui, Porque eles alguns precisam saem. de investimento. Uhum. A má gestão do meu país faz com que a gente não consiga florescer em certas áreas. E a igreja evangélica angolana? Além das danças típicas
músicas e o clima festivo? Como que é o evangelho na Angola? Eu diria, poderia estar mais evoluído, assim, as pessoas poderiam estar mais, vamos falar de dentro do meio batista, né, que eu sou batista, mas assim, está crescendo muito, mas poderia estar mais além. Hoje em dia existem várias igrejas batistas, evangélicas, pentecostais e tudo. Cresce muito, as pessoas vão para a igreja, tem a cultura de ir para a igreja, o hábito de ir para a igreja. Poderia estar mais além, eu falo, poderia ter mais, as pessoas podiam ter mais experiências, além do, eu gosto daqui, gosto de uma realidade aqui que lá não tem, que as pessoas se reúnem muito durante a semana, lá é muito difícil, é mais o domingo, que todo mundo vai para a igreja para prestar culto e convive só ali durante a semana, é muito difícil ver jovens se reunindo para poder buscar Deus, para falar da vida cristã, do crescimento cristão da pessoa, é muito difícil, mas de alguma forma eu acredito que isso vai mudar. Tem bastante igreja, né? Eu tava vendo, tem bastante igreja evangélica, bastante igreja católica, né? Não, muita igreja católica não, poucas igrejas católicas. Com a colonização, a expulsão, não acho que tem. Eu tenho um primo que é padre, mas não tem tantas igrejas católicas. As igrejas evangélicas estão em massa. Ela é em massa, principalmente igrejas pentecostais. Numa rua você pode ter 4 igrejas. Principalmente igrejas pentecostais. Dependendo da zona em que você estiver, numa rua pode ter umas 4 a 5 igrejas. Isso é verdade. Então não tem desculpa para falar não tenho igreja na minha rua. Tem de todas as denominações. Tem de todas as denominações. Para todo mundo. E como que é a presença missionária brasileira na Angola? Tem muito brasileiro, tem muita igreja plantada pro brasileiro e eu sei que vocês não podem falar em nome da igreja evangélica angolana, mas ainda há espaço para missões brasileiras na Angola? Então, tipo assim, a igreja brasileira já foi muito mais expressiva durante a guerra, né? Tanto que, tipo assim, tem uma missionária, a missionária Nauzira, que todo mundo conhece. A Nauzira sempre conta as histórias, verdade, ela foi missionária na Angola. Na época da guerra, a minha família conhece ela, porque na época da guerra ela ficou no Uambo, que é na cidade onde eu nasci, então ela se escondia junto com a minha família, dos MIGs, né? Então, tipo assim, era muito mais expressivo nessa época, assim, né? Diminuiu um pouco, mas depende da denominação, porque é muito expressiva a Igreja Mundial e a Igreja Universal. Se bem que a Igreja Universal foi meio que expulsa de Angola, né? Mas ainda tem a Igreja Universal agora gerida por angolanos, né? Então, essas igrejas neopentecostais, elas são muito expressivas e elas têm, tipo assim, uma abertura, assim, louca lá, né? Agora, eu acho que a presença de missionários em Angola continua, não tanto quanto no passado, porque antes era uma coisa assim, também por causa da guerra. Por causa da guerra. Hoje ainda continua, né? Mas é menos do que nos anos 90, né? E eu acho, assim, que principalmente em áreas mais carentes, assim, onde tem, por exemplo, algum projeto com crianças órfãs, eu acho que eles, missionários, acabam tendo uma maior expressividade em questão de igrejas que vão pra lá, projetos que vão pra lá, ainda tem. Porque as igrejas de Angola têm muita dificuldade, tipo, não vejo fazer missões como algo muito enraizado, faz pouca missão nas igrejas lá, então é bom quando a gente recebe missionários de outros países, do Brasil também tem muito, indo pra lá fazer missões. Eu sinto, assim, não é que eu esteja falando mal, assim, do meu país, mas eu sinto, assim, que os missionários que foram pra Angola, isso pode ser que eles vieram de qualquer lugar do mundo, eu acho, assim, que faltou um certo ensinar a pescar, assim, sabe? Eles levaram, mas acho que não formaram muitos líderes, assim, sabe? Acho que eles falaram, olha, é isso aqui, ó, vocês querem essa palavra, abraço? Então eu sinto, assim, que eu vejo muito isso no Brasil, eu vejo, assim, que... não formaram muitas pessoas, assim, sabe? Não foi sei lá, eles levaram a palavra, mas eles não formaram. Eu acho que falta um certo discipulado, assim, sabe? Mas eu acho que isso aconteceu aqui no Brasil também, né? O Brasil é mais velho que Angola, né? Acho que também não ensinaram e o Brasil foi aprendendo também, né? Então eu acho, assim, que falta um pouco, assim, de uma certa autonomia, assim, sabe? Mas eu tô falando a partir dos olhos de uma pessoa que cresceu na igreja, tipo assim, que faço parte da Igreja Batista da Convenção, sabe? Por exemplo, meus pais lá são da primeira Igreja Batista do Uambo. Se a gente pensar, ela é ligada à Convenção Batista Brasileira, assim, do Brasil, sabe? Que é bem parecido, assim, né? Então eu sinto, assim, que falta uma certa autonomia, assim, sabe? E aí, de uma certa forma, só que, por um lado, as igrejas neopentecostais, elas são muito mais expressivas. Então hoje você vê o angolano, não quer saber da Igreja Batista da Convenção. Ele quer saber da Igreja Mundial, assim, sabe? Até porque a gente tem uma raiz meio animista, assim, né? Na cultura, né? Então essas igrejas acabam atraindo muito mais o angolano, assim, né? Então, tipo assim, tem essa coisa, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa, em Angola, formar mais líderes, formar missionários angolanos, não um que vem de fora, sabe? A gente precisa que angolanos comecem a ser mais protagonistas na leitura deles, eles comecem a fazer teologia, que não precisa vir mais de fora, a gente precisa ganhar uma certa autonomia, porque a gente tem muito Ctrl-C, Ctrl-V, assim, de fora, né? Então eu sinto falta disso. Até tem um gato pingado aqui ou ali fazendo isso, pensando partindo de onde
onde você nasceu, né? Mas eu acho assim que, como o país é novo, né? Eu acho assim que ainda vão há alguns anos, assim, pra gente realmente pensar, não, ele está realmente pensando como um angolano que aceitou a Jesus e não como alguém que aceitou Jesus porque alguém de fora trouxe a cultura religiosa, entende? Quando você fala o país novo no sentido da evangelização. Não, um país novo no sentido da autonomia. Então, por exemplo, você fica em guerra, você não tá produzindo cultura de uma certa forma. Você tá em guerra, você tá, tipo assim, vivendo ali, você não tá pensando, as pessoas não estão pensando, as pessoas não estão escrevendo, as pessoas não estão produzindo. Então, quando acaba a guerra, as pessoas começam, olha, a pensar e até, não quero dizer que enquanto teve guerra, eles não estavam gerando cultura, mas estavam gerando a cultura da guerra. Então, quando tem a liberdade, quando acaba a guerra em 2002, é como se nascesse um novo país, e esse novo país, uma nova geração de angolanos pós-guerra vai começar a olhar para o evangelho de uma certa forma, vai começar a produzir cultura pós-guerra. Então, eu penso assim que Angola nasceu depois de 2002, tipo assim, entre faz aspas, sentido, né? não, Então, a gente tá vendo o que é a geração, qual é o cristão pós-guerra, entende? É mais ou menos isso. Eu digo, a cultura religiosa, ela é pós-guerra. Tanto que o pós-guerra é que faz com que Angola seja muito mais atraída por igrejas neopentecostais do que igrejas mais históricas. Isso é muito fato da guerra, porque a guerra deixou um tanto de buracos, faltas, e as igrejas neopentecostais são elas que vão e fazem acontecer. Elas que vão à procura da pessoa que precisa, que, tipo assim, tem uma certa carência, e ela promete várias coisas, e aí a abertura das igrejas neopentecostais, porque elas que sobem o morro, acontece aqui no Brasil também, são elas que sobem o morro, são elas que ajudam quem tá na prisão, são elas que são mais presentes, muito mais que as igrejas históricas. Então, é muito mais expressivo essas igrejas em Angola, assim, sabe? Né? Então, eu acho que é muita coisa ainda há de mudar. Eu acho que as igrejas históricas também vão voltar a bombar em Angola, porque não estão bombando, eu não acho que estão bombando. Tipo assim, você pensa em igrejas presbiterianas, igrejas reformadas, não estão bombando em Angola, mas já bombaram no passado. Então, eu acho assim que culturalmente as coisas podem mudar. Eu queria saber também das belezas, dos paraísos da Angola, que é isso que a gente quer que a Ana Maria Braga coloca lá, né, Flora? Eu tava pesquisando, gente, tem cada coisa linda, assim. Fora a praia, né, os prédios, arranha-céus de Luanda. Tem também, eu vi um lugar que parece que você tá andando na lua, assim, sabe? Uns negócios, chama Caminho da Lua, Passo da Lua. Tem um assim mais rocha. Isso, esse mesmo, como é que chama? Deve ser esse, o Mirador da Lua, que tem em Luanda. Isso, é o Miradouro da Lua, isso mesmo que eu vi. É tão bonito isso, gente. Eu falei, nossa, que lugar impressionante. Eu mostrei pros meus filhos, eu falei, parece que a gente tá andando na lua, assim, sabe? Que você vê pelas fotos. E aí eu queria que vocês falassem um pouco mais, assim. Eu vi que tem até as 7 maravilhas da Angola, alguma coisa assim. Então, tipo assim, pensando em Luanda, né, que é o lugar que tá, tipo assim, no litoral e tal, né? Então você tem as ilhas, tem o Mussulo, que é lindo, né? Mas, por exemplo, a minha província preferida é Benguela, Lubito, né? Benguela, Lubito, que as praias são lindas. A minha praia preferida lá em Benguela é a Praia Azul, que tem a lua, tipo assim, azulzinha, assim. Eu fui pra lá e, tipo assim, amei, assim. E quando, por exemplo, eu lembro que eu fui de carro, eu tava no Ambo, na província dos meus pais, e fui pra Benguela. Aí eu fui de carro. E aí, quando você tá saindo do Ambo pra Benguela, você parece que tá passando num deserto, assim, sabe? E aí, tipo assim, é muito legal, porque de repente uma longa parte do caminho é desértica. E eu achei maravilhoso, assim, sabe? Então, Benguela eu acho lindo, eu acho que é uma província, assim, muito linda, muito... Benguela, Namibe, que tem o deserto, e tem praias lindas também. Tem o Lubango, que tem a Serra da Leba, que é uma estrada, assim, muito linda, assim. nas montanhas, que dizem que é o cartão postal do país. É um dos, sim, acho que é das Calandula, que tem Malange, as quedas, tem sim, é verdade. São vários pontos turísticos. Até na minha província tem uma que eu sou do Uíge, que é a Gruta do Zenzo, uma das grutas mais lindas que tem. A gruta, verdade. Também tá nas 7 maravilhas. Né? Então, se você vai para Angola, você tem que ir no deserto do Namibe, você tem que ver as quedas de Calandula, você tem que ir na fenda da Tundavala, e você tem que ir na Serra da Leba. O que mais? E no Mirador da Lua. Mirador da Lua, só eu gostei, pelo visto, né? Tem que falar pra Ana Maria Braga botar isso aí lá quando a menina da Angola. Na próxima participante. Quando a Flora estiver no Big Brother, mas Flora vai ganhar o Big Brother, a Flora não vai sair do Big Brother.
Eu vou ser a primeira a ser eliminada, uai. Meninas, foi bom demais essa conversa com vocês. Que delícia, assim. Claro que deu muita vontade de conhecer Angola e visitar esse povo maravilhoso. E eu quero convidar os nossos ouvintes que são de países de fala portuguesa que entrem em contato com a gente. A gente quer conversar com vocês, a gente quer conhecer mais a cultura de vocês, né? Já falamos aqui com Angola, tem Moçambique, tem Guiné-Bissau, tem Guiné Equatorial, tem Cabo Verde, tem São Tomé e Príncipe, tudo na África. E assim, tudo diferente, né? Vão ter muita raiz em comum, Aí mas vocês muito podem diferente. chamar os primos de vocês, os amigos de Moçambique, de Guiné. Não, tô brincando. Igual aquelas pessoas que acham que a África é pequenininha, né? É tudo parente, né? Lá na África. Ah, gente. E tem Portugal também, né? A gente quer falar com portugueses e conhecer um pouco mais da cultura os portuguesa países- pelos os olhos países dos portugueses. da Ásia, você falou? Na Ásia tem Macau e Timor-Leste, né? Macau, na verdade, é um território da China que, se a gente conseguisse falar com alguém de Macau ou Timor-Leste, seria muito legal, né? Então, se você é um ouvinte nosso em um desses países, escreve pra gente. Pode ser pelo e-mail podcast@irmãos.com ou pelas nossas redes sociais, né? No Instagram, talvez seja mais fácil, Paulinho De Gaspari, Oudri De Gaspari ou irmãos_com. Manda um direct pra gente que a gente agiliza isso aí. Nossa, Flora, eu acho que a gente vai ter que deixar pro outro episódio só pra falar sobre isso. Porque tava na minha pauta mental, eu queria encaixar hoje, mas já dá pra fazer um episódio só sobre a mitologia africana. E como isso... eu sei que você fala sobre isso também, né? Sobre as religiões africanas e como muitas vezes a maneira como o brasileiro ou o ocidental, digamos assim, olha pras religiões africanas, olha com muito peso racista mesmo, né? Por como a gente enxerga, né? E atribui tudo a demônios e tal. E existem divindades e maneiras de encarar a religião africana que a gente deveria considerar com muito respeito também. Mas isso fica pra um próximo episódio, a gente já mas você deixa tem salvo. que perguntar pra Flora se ela topa o desafio de falar sobre isso. A Flora dá aula sobre isso. Se ela não falar no podcast, eu vou ficar muito bravo. Gente, eu faço parte dos irmãos.com há 25 anos. Vocês podem me chamar pra tudo. Adorei. Muito bom, meninas. Obrigado, viu, Marinela? Prazerzaço te conhecer. Obrigado por dedicar esse tempo. E Flora, como sempre, de casa. E já vou pesquisar lá a música, que eu já esqueci. Ô, Flores. Paulo Flores, Paulo pesquisa. Flores. Já vou sair daqui. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ouvir Paulo Flores com Kudu. Depois eu vou te mandar as músicas que são as minhas preferidas também. Aê, manda, Ó, por favor, faz o seguinte, por favor. faz uma playlist, compartilha com a gente coloca no post aqui para as pessoas conhecerem as principais músicas angolanas. Vou fazer. Então, se você quiser conhecer as músicas angolanas, entra no post desse episódio, irmãos.com, pra, terminando esse episódio, você lá ouvir e Sim, conhecer essa e cultura. pra mim, manda no particular a dança da família, só quero ver do seu aniversário.